A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Olá, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Estamos em mais um dos debates, o primeiro da noite. Olá, e desta vez, Carlos Ramos, da CDU, com Henrique Araújo, do Movimento 2030. Nesta fase inicial, permitir os cumprimentos entre vocês. Pode começar o Carlos. Sim, então, muito boa noite a todos, muito boa noite a quem está do lado de lá das câmaras, ao público que nos assiste. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de terem convidado a CDU para estar aqui neste debate. Quero agradecer ao Rui, como representante neste momento da AVFM, quero cumprimentar o meu adversário, o Henrique Araújo, e já agora quero também agradecer ao Museu de Ovar por acolher esta magnífica iniciativa. Muito obrigado, Henrique. Muito boa noite a todos os munícipes que nos seguem a partir das redes sociais e que nos ouvem através da ABFM. Naturalmente também agradeço uma vez mais o convite para cá estar presente. Cumprimento o nosso moderador Rui Pires e naturalmente que um colega que também se está a propor à Câmara Municipal de Ovar enquanto candidato, também o cumprimento e que seja um bom debate. Muito obrigado. Se me está a ouvir, certamente que estará sintonizado em 98.7 FM e se não estiver a ver, provavelmente estará em facebook.com/radioabfm. O tema de hoje é natalidade e envelhecimento. O sorteio ditou que começa o Carlos a intervir e o primeiro subtema são redes de creches e jardins de infância. Em Ovar há freguesias onde faltam vagas em creches e jardins de infância, obrigando famílias a deslocações longas e a recorrer ao setor privado. Que propostas é que a CDU tem para reforçar a rede pública e garantir o acesso universal à educação e pré-escolar? Sim, portanto, é assim... Neste caso, a questão das creches é, no fundo, um incentivo à natalidade. Como nós, já agora, aproveito para, fazer aqui um enquadramento relativamente à atividade da CDU, e a CDU tem tido sempre uma posição muito vincada relativamente a esta questão das creches. E já agora também jardins de infância. Enquanto que as creches, portanto, são neste momento tuteladas pelo Ministério, portanto, pela Segurança Social, vamos dizer assim, para ser mais fácil, pela Segurança Social, o jardim de infância, por sua vez, portanto, é um Ministério que acaba por tutelar precisamente os jardins de infância. Isto acarreta aqui alguns problemas, em primeiro lugar, pela forma como ambas as entidades gerem os currículos e como gerem também a própria formalidade pedagógica, o que cria uma certa descontinuidade entre as creches e os jardins de infância. Enquanto que os jardins de infância têm um ciclo, ou seja, têm um currículo que basicamente é a primeira fase do ciclo, dos diversos ciclos de ensino, nas creches isto não existe e o PCP, ou neste caso a CDU, portanto, valoriza esta questão e acha que, portanto, as creches também devem estar dentro dos ciclos de ensino. Não deve ser tutelada pela Segurança Social, deve ser antes tutelada pelo Ministério da Educação, criando assim uma rede pública de creches e jardins de infância, portanto, completando a rede pública do ensino pré-escolar. Portanto, esta tem sido uma batalha que nós também temos levado a sério, temos levado a peito. Portanto, esta é uma situação que acaba por, de certa forma,
dar espaço, o facto de haver responsabilidades, uma grande parte das responsabilidades serem do Ministério da Educação e da Segurança Social, dá espaço à Câmara Municipal para afastar o problema de si e de responsabilizar ambos os ministérios, não é? Mas a verdade é que, no caso da CDU, acho que este problema deve ser logo enfrentado por quem representa a Câmara Municipal e deve colocar os pontos nos is e deve dizer ao Ministério da Educação, ao Ministério da Segurança Social, vou abreviar, digo mais uma vez, que, portanto, esta situação não é a situação mais favorável. Além disso, pegando na questão central de tudo isto, portanto, o número de falta de vagas é um problema crucial e ele deve ser, portanto, eliminado ou mitigado para começar, mas depois para eliminar, precisamente utilizando esta rede pública de creches. Portanto, já agora, apraz-me dizer que há o programa Creche Feliz, que é um programa, de certa forma, que é um avanço relativamente àquilo que a CDU pretendia, mas ainda assim não é suficiente, porque lá está, continuam a entregar a responsabilidade das creches às IPSS e isto não garante, por exemplo, este programa garante a gratuitidade das creches, mas não garante, por sua vez, a universalidade das creches, porque não havendo currículo formal, em cada uma das creches haverá sempre um sistema de ensino diferente, poderão ficar uns com melhores e outros com piores. O facto de haver iniciativa privada também nesta situação permite também esta discrepância entre uns utentes e outros utentes. Muito Portanto, bem. o número de vagas, só para concluir, o número a criação de rede pública, creche e jardins de infância é essencial para a CDU e aumentar precisamente essa rede é fundamental também para precisamente colmatar esse problema das vagas que tem sido um problema grave. Muito bem. Henrique, é um facto, há falta de vagas nas creches e isso faz com que as famílias tenham que se deslocar muitas vezes entre freguesias para conseguir uma creche para as suas crianças, com tudo o que isto implica na questão da mobilidade e também na questão de horários por causa de trabalhos. O que é que o Movimento 2030 pode acrescentar e alterar aqui para melhor? Obrigado pela questão. Dizer que o Movimento 2030 não esperou pelas eleições para tomar dianteira sobre este processo das creches e da falta das creches e da oferta que existe no município de Ovar. Ou seja, nós nos últimos 4 anos que acompanhamos toda a dinâmica das creches, jardins de infância, até da parte escolar, percebemos, e todos estamos a perceber, que ultimamente o município tem reagido aos factos que vão acontecendo e ainda há bem pouco tempo todos tomamos conhecimento que foi preciso mais um contentor para alocar estudantes no município de Ovar. Ora, querendo dizer o quê? Nós, durante 4 anos, fizemos um trabalho e factos. Nós temos 12 instituições protocoladas com a Segurança Social para creches, sendo que temos 628 ofertas para creches no município de Ovar. Atendendo à lacuna que existe da oferta face à procura, o Movimento 2030 reuniu no dia 29 de julho com o seu diretor da Segurança Social Distrital, o Dr. Fernando Mendonça, e onde levou um regulamento, nota justificativa, e apresentou a proposta das creches municipais no município de Ovar. Sendo que nessa reunião pudemos dialogar e perceber exatamente o que estava a acontecer. Fomos bem acolhidos nesta reunião, apresentámos então toda a nossa documentação e foi previamente aceite a possibilidade de termos no município de Ovar as creches municipais. Queremos chegar à oferta de mais 500 possibilidades para as nossas crianças, tudo isto a pensar exatamente naquilo que estávamos a falar. O município de Ovar estruturalmente está com problemas a vários níveis e o Movimento 2030 não trabalha para reagir, trabalha para prevenir. E foi nesse sentido que nós queremos iniciar um processo logo desde que as crianças nascem, para que os pais possam continuar as suas vidas. Da forma que as coisas estão, o município não pode ficar à espera que a Segurança Social resolva e o Movimento 2030 resolveu dar o primeiro passo. E então podemos assumir perante os munícipes, já foi público, que
há uma segunda reunião marcada, caso os municípios de Ovar aprovem o projeto do Movimento 2030 e votem favoravelmente nesse projeto. Nós temos uma outra reunião marcada, logo após as eleições, para concluir o processo que já iniciámos na Segurança Social, para então instalarmos 500 vagas para creches municipais no município de Ovar. Mas isso inclui também a construção de novas infraestruturas? Não, nós entendemos que podemos perfeitamente adaptar e até resgatar alguns edificados municipais que neste momento estão parados. Nós temos mais de 800 propriedades no município. Tal como disse na primeira vez que aqui estive, num outro debate, de que nós pretendemos é concluir o que está e não continuar a fazer coisas novas quando temos algumas paradas. E na parte escolar, nós temos muitos edifícios que podem ser perfeitamente alocados para creches municipais. É esse o nosso intento, conseguir com menos dinheiro, reabilitar edifícios que estão parados e, naturalmente, que teremos que dialogar algumas instituições que as ocupam e fazer sentir o que é prioritário. E, neste momento, o prioritário é acolher as nossas crianças e nós não vamos abdicar disso. Muito bem. Carlos, pegando no final do Henrique, em crianças, a natalidade em Ovar está em queda há muito tempo, infelizmente, não só em Ovar, e muitas famílias sentem que ter mais filhos, em grande parte, é um esforço financeiro e muitas vezes difícil de sustentar. Há municípios vizinhos que atribuem bolsas, valores por cada nascimento de filho. Defendem esta medida semelhante ao VAR, com apoios diretos, benefícios fiscais e outro tipo de incentivos locais? Pronto, eu vou pegar aqui no... Vamos lá ver, vou pegar aqui então na premissa que deixaram, a questão dos apoios a famílias numerosas. Acho importante eu referir que a CDU, evidentemente, que apoia sempre formas de garantir às famílias o aumento do poder de compra, certo? E, portanto, os benefícios fiscais são uma dessas possibilidades de apoio às famílias e nós não abdicamos desses mesmos apoios ou desses benefícios fiscais. Portanto, tentar de certa forma, diminuir a carga fiscal sobre as famílias é um aspecto muito importante. Há aqui outro aspecto que eu gostaria de mencionar, é que o PCP não se deixa ficar meramente pelas famílias numerosas, mas vai buscar todas as famílias que possam, famílias normais, como a minha, a sua, e por aí fora. Se calhar só não pega na família dos Melos, dos Azevedos e dessas coisas, não pega. Portanto, bem pelo contrário, por aí nós queremos uma maior tributação, mais impostos sobre a acumulação de riqueza. E depois, evidentemente, existem algumas possibilidades aqui na Câmara Municipal, mas depois também a nível central, ou da Administração Central, também é possível, e evidentemente havendo oportunidades, tanto numa situação como na outra, tanto ao nível do IRS como ao nível do IVA, nós também tentamos, desde que toque naquele setor da população, da nossa parte, acho que é bem possível. É sempre, nós apoiamos sempre e em diversas circunstâncias já tomámos iniciativa também relativamente a isto. Depois, além disso, temos outras medidas também, como é o caso, por exemplo, a proposta de criação de creches gratuitas. Este também é um elemento que alivia as famílias. O facto, por exemplo, também dos livros gratuitos que nós também propusemos, também é uma forma de aliviar as famílias. Não se pega aqui no caso de Ovar, mas, por exemplo, o passe intermodal também foi um elemento que aliviou bastante a população de determinadas zonas do país. O controle das rendas, o arrendamento acessível, a medida, por exemplo, uma medida tão simples como a redução da botija de gás foi também uma medida da CDU e, portanto, que também apoia ou dá espaço a alguns setores da população.
E, evidentemente, que a questão central aqui, que nós defendemos sempre, é sempre o aumento de salários e o aumento de pensões. Isto também, sobretudo isto, ajuda a aumentar o poder de compra dessas mesmas famílias, das populações e por aí. Portanto, nós, tanto a nível da Assembleia Municipal como a nível da Assembleia da República, tocamos nestas questões. Sempre que existem oportunidades, nós vamos à luta e exigimos esta. Já agora, para ser um bocadinho mais específico e em consideração à realidade local, e fugindo um bocadinho a este tipo de imposto, mas nós batemos muitas vezes na Assembleia Municipal contra mecanismos que a Câmara Municipal utilizava, mecanismos de empregabilidade, precisamente para justificar a isenção deste imposto, portanto, a grandes empresas aqui no Concelho de Ovar. Nós, desde sempre, fizemos frente a esta circunstância e não concordamos com isso, e foi, durante um período, useiro e abuseiro deste Executivo, desde 2013, ou vamos lá ver, deste conjunto de executivos do PSD desde 2013. Muito bem. Henrique, eu referi há pouco que há vários municípios vizinhos que atribuem bolsas e um valor por cada nascimento de filho. É uma proposta bem aceita pelo Movimento 2030 e o que é que poderemos acrescentar aqui para incentivar as pessoas a terem mais filhos, com tudo o que isso implica? O Movimento 2030 pretende, no município de Ovar, analisar extremamente bem o que está em curso nestas matérias. São matérias muito sensíveis, famílias já estão a contar com aquilo que vai acontecendo e nós não podemos chegar a um Executivo Municipal, para mais quem o conhece perfeitamente como eu conheço, todo o sistema de funcionamento por dentro. E naturalmente que quem vem e que nunca esteve em funções públicas numa Câmara Municipal como Ovar terá dificuldades em perceber algumas coisas. E, portanto, não se pode chegar a uma Câmara Municipal e taxativamente alterar o que está em funcionamento em termos de apoios sociais. Há famílias e muitas que dependem dos apoios que têm. Para mais do que isso, nós pretendemos então perceber o que está em curso e criar uma plataforma de funcionamento de forma a que, se o que está em curso não estiver a ser suficiente para a sociedade que temos, porque nós estamos mesmo empobrecidos no município de Ovar, é importante que as pessoas saibam, nós estamos empobrecidos e, portanto, vamos tentar de alguma forma alterar e valorizar ou reforçar os apoios necessários. O que é que queremos fazer paralelamente? Toda a gente já percebeu, todos os municípios, que o nosso projeto é um projeto de investimento e que pretende que cada euro investido do município chegue ao maior número de pessoas e atinja várias áreas ao mesmo tempo. E é por isso que lançamos o cartão Sub-18, por exemplo. O que é que faz o cartão Sub-18? Permite que a família, que hoje paga mensalidades dos filhos para aprender música, para estar no desporto, na natação, deixe de o fazer. Quem o vai fazer é a Câmara Municipal de Ovar. E todos os miúdos até aos 18 anos vão poder estar nas nossas instituições com o pagamento do município. As instituições vão ter maior financiamento caso tenha miúdos nas suas instituições. Ou seja, terá que ter qualidade, terá que ter nível, terá que ter empenho para captar o maior número de crianças possíveis. Com isso, vão ter um financiamento maior, mas os pais também não vão ter que dispor do seu rendimento familiar para ter os miúdos a praticar ou a aprender outro tipo de atividades. Fazendo também a ligação às instituições, às coletividades, criando aqui então novas sinergias e voltar a termos o nosso associativismo com mais alma e com esta ligação. E, portanto, o cartão Sub-18 vem para esse efeito mesmo, para aliviar então as famílias. Dizer também que pretendemos a questão do vale de compras. E o que é que vai fazer o vale de compras? O vale de compras é para ser descontado no comércio local do município de Ovar. Nós já temos defendido, em outras matérias que temos aqui dialogado, o dinheiro pago pelos impostos do município de Ovar será para tentarmos, desde que juridicamente seja possível, ficar o máximo possível dentro de portas. E, portanto, uma das formas é termos um vale de compras, para que as famílias mais numerosas e que o regulamento assim o permita, possam utilizá-lo no comércio local, seja numa compra de um supermercado, seja num vestuário de uma criança. E, portanto, a nossa intenção é criarmos estas rúbricas financeiras para aliviar as famílias. E quanto às bolsas que existem e os apoios que já estão em curso e que nós temos conhecimento, nós não pretendemos alterar numa fase inicial e até porque entendemos que matérias desta dimensão e desta exigência devem vários partidos sentarem-se à mesa e não é porque alguns têm maior votos do que outros que já são donos e senhores do dinheiro público. Matérias desta responsabilidade,
o Movimento 2030 não tomará decisões estruturais sem falar com todos à mesa. É isso que o povo do Ovar pode contar do Movimento 2030 e de Henrique Araújo. Muito obrigado, Henrique. Carlos, o apoio a idosos e a articulação intergeracional. Ovar tem uma população envelhecida e muitas vezes isolada, com carências de resposta social e poucas pontes entre gerações. Que propostas é que a CDU tem para apoiar os idosos e promover uma articulação intergeracional que valorize o papel de cada faixa etária? Portanto, a CDU tem diversas propostas a este nível e portanto, temos já as propostas estruturadas no plano nacional e, portanto, a CDU considera que é muito importante dar uma velhice digna aos idosos. Foram pessoas, uma esmagadora maioria, pessoas que trabalharam e que nos apoiaram enquanto crianças. São pessoas que, de certa forma, suportaram pelo seu trabalho, portanto, toda a sociedade em que nós vivemos e que, embora com alguns problemas, não deixou de permitir boas condições a uma grande parte. A CDU tem uma série, do ponto de vista do apoio aos idosos, considera que é importante criar ou expandir a rede de lares, uma rede de lares pública, mais uma vez, e tentar e não fazer com que o privado tome conta deste tipo de situações, e nós sabemos que em algumas situações não são realidades agradáveis. Depois é importante também haver o apoio domiciliário para esta faixa da população. É importante também garantir transportes gratuitos aos mais idosos, por forma a que se possam deslocar ao hospital e a outros pontos do Serviço Nacional de Saúde, portanto, posto médico, hospital, o que quer que seja. Depois, evidentemente, que é muito importante também fazer a promoção do envelhecimento ativo e dessa articulação intergeracional, é muito importante. Eu cheguei a participar numa dessas atividades já há muitos anos, ainda não conhecia este conceito, e agora, quando comecei a pegar nestes assuntos, percebi naquilo que estava envolvido. Para concluir, para não ficar sem tempo para pronto, alguma a promoção do envelhecimento ativo é muito importante, os programas culturais e de lazer também é muito importante, os espaços de convívio também para estas gerações e com outras também são muito importantes, e depois as próprias redes de apoio são fundamentais. Muito bem, muito bem. Henrique, o apoio do voluntariado aqui neste tema pode ser uma excelente aposta para colmatar e para criar aqui esta articulação entre os jovens e os mais idosos e até no acompanhamento e no respeito que eles nos merecem? Eu diria que nós temos um projeto mais ambicioso. Nós não podemos ter o município de Ovar, eu tenho ouvido alguns debates, estar refém só dos voluntários e da disponibilidade, são muito importantes em todas as áreas, mas nós temos um projeto mais ambicioso. O Movimento 2030, e eu vou aproveitar que até tem muito tempo. Sim. Ainda tens outra questão. Obrigado. O Movimento 2030 tem um projeto direcionado nesta matéria para crianças, já todos perceberam, desde de que nascem até aos 18 anos, portanto, e adolescentes e jovens, para as pessoas de idade avançada, sénior, e para pessoas de condição diferente. Nós temos vivido, é um tema diferente, mas eu vou alertar. O autismo no município de Ovar está num nível que eu acho que as pessoas não têm noção do que é que está a acontecer. E nós não estamos a fazer nada para inverter, digamos, os cuidados que estão a ser tidos na educação para com estas crianças. Não é pelos funcionários não serem dedicados, estão esgotados, é porque as condições que os autistas hoje têm nas escolas do município de Ovar precisam de uma melhoria muito grande. É preciso uma estratégia profunda sobre essa matéria. E dizer que as notas que nós temos aqui dado e as propostas encaixam perfeitamente, eu quero dizer isto antes de falar do tema, que nós temos um orçamento superior a 70 milhões de euros. É bom que os munícipes saibam lá em casa que nós temos mais de 70 milhões de euros que entram todos os anos nos cofres da Câmara Municipal de Ovar. E é possível fazer muita coisa. Sobre esta matéria nós anunciámos as centralidades. Em cada freguesia há centralidades. Para quê?
para que seja um espaço para que os pais, os filhos, os avós possam conviver, possam estar, possam fazer então esta ligação entre gerações. Além das centralidades, nós entendemos que é preciso criar os centros municipais séniores, que é o quê? Nós vamos aos centros das freguesias, particularmente das cidades, e estão lá pessoas uma tarde inteira nos bancos, porque entenderam que já não estão para trabalhar até muito mais tarde, querem viver a vida de forma diferente, querem ir buscar os netos. E, portanto, não há um sítio, eles não querem ir para o café, não querem lá estar uma tarde inteira, e tem que haver um sítio, não querem ir mais para os bancos das igrejas. Também não querem ficar sozinhos em casa. Querem ficar sozinhos em casa, portanto, querem respirar. E estes centros municipais séniores servirão exatamente com uma estratégia, uma filosofia, uma forma, nem que seja para jogar à sueca, onde eles possam encontrar. E eu continuo a dizer, nós temos mais de 800 propriedades. Ainda há pouco comprámos um escritório aqui ao pé por 230 mil euros, mesmo em frente ao museu. Continuamos a comprar propriedades e não estamos a dar ocupação verdadeira às que temos. E nós queremos dar. Por exemplo, a questão dos centros municipais séniores é uma estratégia. Não fica caro. Tem que ser protocolada com as instituições, naturalmente, que estejam lá próximas para algum serviço, mas ficamos todos a ganhar, particularmente as pessoas que estão já numa outra idade. Dizer-vos também que devemos e ponderamos fazer um plano de acessibilidades no espaço público. A Câmara continua sem acessibilidade. Foi anunciada em 2017, com o vídeo que passou nos ecrãs, todos viram. Está exatamente igual, continua a ser a escadaria que lá está ao fim de 7 anos. Podemos perfeitamente ir para essa rúbrica e complementar essa rúbrica na questão das pessoas em sua casa. Uma banheira que é preciso passar para Polibar. As pessoas não têm condições financeiras. O município aí tem que atuar. E de que forma? Os presidentes da Junta de Freguesia são os parceiros melhores que uma Câmara pode ter, porque são quem conhece cada rua, cada lugar, cada pessoa. E nós temos que confiar nos presidentes da Junta. Eles não são nossos inimigos, não são concorrentes das câmaras municipais. Nós temos que acabar com esse paradigma que está instalado, que quem está a perder é a nossa sociedade. E portanto, eles devem fazer a ponte? Devem ser eles. E a Câmara Municipal tem que confiar no Presidente da Junta. O Presidente da Junta tem que dizer, nós temos aqui 3 situações, 4 situações, venha cá ver. E o Presidente da Junta tem que sair do gabinete. E eu não quero estar no gabinete. Para isso é que o município tem mais de 800 funcionários. É para que, tecnicamente, pôr em prática aquilo que o Presidente vai ver com os seus olhos. É isso que nós entendemos. Os técnicos no gabinete e os políticos na rua. Exatamente. Muito bem. Carlos, 1 minuto e 7 segundos para a última questão. Acreditando na capacidade de gerir aqui esta reta final do tempo, como é que se consegue evitar o declínio demográfico no Concelho de Alvar? Alvar tem perdido população, aliás o Henrique já por várias vezes falou sobre isso, nomeadamente população ativa e jovem, com impacto na economia, na escola pública e na dinâmica local. Que visão é que a CDU tem para travar o declínio demográfico e tornar o Concelho mais atrativo para se viver e se formar família? Portanto, esta é uma situação que é transversal, é um problema que se vive em Portugal. Ainda assim, importa referir, estamos a falar de declínio demográfico, não estamos a falar de envelhecimento, estamos a falar de declínio demográfico. Ainda assim, a vinda de imigrantes para cá contrariou ou mitigou esta tendência que existe. Depois a CDU tem as suas soluções para isto, e as soluções são a melhoria de condições de vida de trabalho, o aumento dos salários, tanto o médio como o mínimo, o combate à precariedade, a redução da carga horária de trabalho. Tudo isto são condições de vida que ajudam e que cativam as pessoas a irem para um determinado sítio. É importante também perceber que reforçar o apoio às famílias e parentalidade também são questões fundamentais para tornar o nosso território mais atrativo, pese embora isto são medidas nacionais, não são medidas específicas aqui para aqui. E depois garantir a habitação e os serviços públicos também é fundamental para ter gente cá. Muito obrigado. Henrique, como é que se trava o declínio demográfico e se consegue tornar o Concelho mais atrativo para viver e para se formar famílias em Alvar? Eu diria de 2 formas. Eu antes queria dizer que o Movimento 2030 tem no seu projeto político o gabinete da grávida. Nós, quando falamos em apoio de crianças, falamos desde a sua gestação, desde que a mulher engravida. E queremos
logo a partir daí, que haja um acompanhamento à mulher que está grávida. E, portanto, aquilo que é o acompanhamento, aquilo que é preciso na sua própria habitação, e que não haja condições familiares para, a Câmara Municipal de Ovar quer estar ao lado da pessoa, de início, da mulher que engravidar. Portanto, Gabinete de Apoio à Grávida vai nascer no município de Ovar se o Movimento 2030 for poder a partir do dia 12 de outubro. Dizer também, consegue-se com estabilidade. Se houver estabilidade no projeto político, é uma das formas de conseguir reduzir, então, o declínio que está instalado. De que forma? Projetos estruturais a curto, médio e longo prazo, que as pessoas saibam o que esperam daqui a 5 anos. Essa estabilidade tem que ser com vários pilares assentes, seja na questão destes apoios que estamos a falar, seja na questão no projeto da parte da educação, o que é que vai acontecer, o que é que vamos fazer às escolas, seja na questão da mobilidade, a rede viária, o que queremos fazer, seja a questão das centralidades, a qualidade que se vai dar então a todos estes espaços. Nós entendemos que um projeto estrutural que seja publicado, que seja público, sem medo, e que as pessoas saibam o que é que vão contar no município de Ovar em todas as áreas daqui a 5 anos, pode permitir que, afinal de contas, vale a pena continuar a estar no município de Ovar. A questão dos licenciamentos, tudo o que nós temos falado encaixa. As pessoas querem vir para o município de Ovar, estão 2 anos à espera de uma licença, não vêm. E, portanto, tudo isso, a nossa questão que demos para licenciamentos até 60 dias, desde que não careça de parecer externo, onde vamos criar uma nova DUP, com outro tipo de funcionamento, e a DUP que está em funcionamento vai terminar os processos que estão para trás, para permitir o quê? Um casal jovem que vem aqui para fazer uma habitação e colocar uma licença, não esteja eternamente à espera. O município é que é o interessado que o casal jovem faça a sua habitação. Não é o casal jovem que é interessado, é o município. E se permitisse, eu deixava 5 segundos para a pergunta que vou fazer no fim. Muito bem. Embora eu dou sempre alguma tolerância na questão final, por isso, Henrique, vamos à pergunta final, a pergunta que muitos esperam e muitos aguardam. Henrique, tens a palavra para fazer a pergunta ao Carlos Ramos, depois tem 2 minutos para responder. Muito obrigado, então. A pergunta que eu tenho a fazer, por isso é que eu pedi ali um bocadinho de tempo é para enquadrar. Há cerca de 1 ano, no dia do município, foi apresentado no mercado de Ovar um pensamento sobre o cineteatro. Todos nós fomos lá e chegámos lá, vimos umas riscas na parede sem coisa alguma. Foi o que aconteceu. De imediato, o Movimento 2030, como é o seu costume, e toda a gente sabe que nós funcionamos assim, todos os munícipes, convocou para a Casa do Povo uma reunião com todas as forças políticas no sentido de se perceber o que é que se ia fazer face ao que estava a acontecer e à intenção da demolição do cineteatro. Todos sabem que nós já anunciámos, nós não vamos demolir o cineteatro e vamos transformar num edifício do turismo. Ora, nessa reunião, onde estiveram todas as forças, também esteve o nosso candidato que aqui está presente, também esteve nessa reunião, o intuito era criarmos um grupo alargado e termos só uma única voz na defesa do cineteatro. E eu perguntava o que é que aconteceu na altura para que a CDU, na altura, não tivesse participado verdadeiramente, esteve nessa reunião, mas depois não participasse naquilo que era essa intenção. Carlos, 2 minutos para a resposta. Portanto, a CDU encara essa situação como muitas outras situações ao longo da sua atividade política. Portanto, a CDU, para cada uma das questões, gosta de ter a sua voz, gosta de marcar a sua diferença, gosta de garantir a sua identidade e, por isso mesmo, considerou importante e, inclusivamente, não se sentiu sozinha nisso, considerou importante, portanto, deixar que o problema seja debatido, havendo, portanto, a expressão de cada uma das forças que estavam lá presentes e o que a nós nos preocupava era, na verdade, a nossa voz. Por isso, tiveram lá PS, PSD não, PS, CDS, Bloco de Esquerda, Movimento 2030, julgo não estar-me a esquecer de ninguém, e também o deputado independente Fernando Camilo de Almeida, embora houvesse uma parte que estava interessada nesse movimento, nós achamos que não deveria acontecer. E, portanto, esta é uma postura que nós temos. Houve um debate, inclusivamente, se nós deveríamos, antes das eleições, deveríamos pertencer a uma frente de esquerda ou não, e isto foi discutido internamente, e eu fui uma das pessoas que achou que cada força política, antes das eleições, deve expressar a sua voz. E depois das eleições, deve resolver, deve considerar os cenários possíveis, os acordos possíveis e eventualmente, apoiar
A, B, C ou D, dentro de determinadas premissas. Portanto, o cineteatro foi por isso que nós pusemos de parte, ou marcámos a nossa posição, e, portanto, a nossa posição, sobretudo, se me permitir, dá-me 10 segundos, só para explicar aqui mais uma coisa, 10 ou 15 segundos. Faz favor. Portanto, a nossa posição relativamente ao Cineteatro de Ovar é muito simples, é para marcar a identidade da população de Ovar. Agora, o que eu acho que falha tanto da Câmara Municipal de Ovar como, por exemplo, o Movimento 2030, é que apresentam um projeto chave na mão e as pessoas têm que aceitar. E eu acho que não deve ser assim. Uma vez que houve tanta celeuma em torno desse problema... Mesmo para terminar, Carlos. Vou terminar. Uma vez que houve tanta celeuma em torno dessa questão, acho que as pessoas estão interessadas em participar, devem ser ouvidas e, com base nisso, devem intervir ou, de alguma forma, têm que apresentar... o projeto tem que ter também a sua expressão. Carlos, pergunta para o Henrique. A pergunta para o Henrique Araújo é esta. Portanto, o Movimento 2030, os movimentos, as plataformas cívicas, quem concorre a este tipo às eleições autárquicas, é dado como movimento independente. Todos nós sabemos a origem do Henrique Araújo e é perfeitamente legítimo que as pessoas mudem. Não temos nada contra isso, mas a questão que eu vejo é, ao longo das intervenções do Movimento 2030, para além de ser diferente de nós, porque nós temos uma direção nacional e depois, de certa forma, adaptamos às especificidades, mas, portanto, existe uma direção nacional que nos apoia no nosso trabalho. Vamos direto à pergunta. Vamos. O movimento vive, na minha opinião, neste restrito meio de Ovar, que é bom, acho muito bem, mas, no entanto, eu queria perguntar o seguinte: o Movimento 2030, pela sua intervenção, não acho que exista uma grande diferença entre o Movimento 2030 e o PSD ou qualquer força de direita. Não fala sobre salários mínimos, Carlos, tem que ir à pergunta, desculpe, já escutou completamente. Eu gostaria de saber em que é que o distingue, o Movimento 2030 e estas forças. Henrique, 2 minutos para responder. 2 não, atenção. Tem que ser porque nós temos outros compromissos a seguir e às 10 horas vamos cá estar outra vez. Pois, eu compreendo, mas eu aqui deu-se um grande ato público de democracia, que é o Movimento 2030 se deu tempo ao meu colega que é candidato para me criar aqui algumas provocações positivas. Dizer o seguinte: o Henrique Araújo não mudou, é exatamente o mesmo. O que tomou foi uma decisão de vida. A partir do momento que percebeu que o município de Ovar estava refém de uma estrutura nacional, entendeu que não queria continuar dessa forma de funcionamento e assumiu perante todos, a partir daquele dia, que eu ia estar única e exclusivamente dedicado ao município de Ovar. E pergunto aos municípios lá em casa onde é que eu falhei com o meu compromisso. Não foi por falta de convites nacionais, e alguns ultimamente, que eu virei as costas ao município de Ovar. Portanto, o Henrique Araújo é o mesmo. O que é que diferencia? Está aqui o nosso projeto. Olha, diferencia, por exemplo, tendo dado tempo do meu para poder continuar a sua questão. Isso é uma grande diferença. Dizendo que o projeto que o Movimento 2030 tem não está refém, demonstrou na floresta, demonstrou na saúde, demonstra no cineteatro, convém dizer que antes de ontem seguiu uma petição para o Parlamento Europeu, nós não parámos de lutar por cineteatro, independentemente do que se possa dizer, se o projeto é bom ou é mau, estando demolido o edificado existente, então é que não há projeto nenhum com ele estando demolido. E, portanto, tudo o que estamos a fazer é para dar a oportunidade de quem seja o próximo Presidente de Câmara possa não pegar em coisas já destruídas. E, portanto, o Henrique Araújo é o mesmo, cada partido tem a sua forma, a sua filosofia, obedece a quem quer obedecer, há uma certeza. O Movimento 2030 não deve favores a ninguém. E isso vai permitir não estar refém de ninguém, porque quem fica refém a gerir um município de um partido não são as pessoas que lá estão, são os cidadãos que depois se veem coartados de desenvolvimento nas suas terras, nos seus lugares, nas suas freguesias, porque lá em baixo decidem ao contrário da que alguns aqui dizem. E, portanto, podem contar com o Movimento 2030
nós só vos vamos defender a vocês e eu não vou abandonar o mandato e vou ficar aqui até ao fim. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Henrique. Quanto a nós, ficamos por aqui neste primeiro dos 2 debates da noite. A seguir vamos voltar com o PSD e o Agir. Em meu nome, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e levou até si esta emissão, nosso muito obrigado e até já. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.